Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria nós celebramos hoje a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Está aqui a estampa, na verdade, eu trouxe do México em 2018. Eu estive lá, passei uns dias no Santuário do México e trouxe. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, ela é impressionante. De todas as aparições de Nossa Senhora nos vários lugares do mundo, na verdade, ela não é uma aparição. Diferente das outras, como por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, você tem que acreditar naquilo que os pastorinhos disseram. Eles disseram isso, então você acredita neles. Ninguém viu Nossa Senhora a não ser eles. No México não foi assim. O índio Juan Diego viu Nossa Senhora, conversou com ela, mas mais do que a aparição que ele teve, ela deixou um milagre. Ela deixou algo real que você pode ver, com seus próprios, que todo mundo pode ver. Mesmo que ninguém soubesse quem era o índio, qual era a vida dele, o que ele vivia, o que fazia, não importava, mesmo assim todo mundo saberia de Nossa Senhora de Guadalupe. Por que a Virgem Maria apareceu no México? Aqui nós estamos no início do descobrimento das Américas, O nosso país, nosso Brasil foi descoberto em 1500. A aparição aconteceu no ano de 1531, no dia 9 de dezembro, um sábado, de manhã. O índio Juan Diego ia para a missa, para a igreja. Ele havia se convertido e ele já velho, já era quase 60 anos de idade que ele tinha. Ele ia à missa no sábado de manhã porque era o dia de devoção de Nossa Senhora. E quando ele ia passando em frente a um monte chamado Tepeyac, ele passava por cima do monte para chegar do outro lado, na cidade do México. Ele então viu a jovenzinha. A descrição dele é, na verdade, assim: ela tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, a aparência dela, vestida desse mesmo jeito que aparece na imagem. Um vestidinho cor-de-rosa por baixo, com umas flores desenhadas, um laço azul amarrado na barriga, dava para ver notadamente que ela estava grávida, coberta com um manto azul cheio de estrelas, e ao redor dela uma luz impressionante. Ele conversa com ela, mas ele muito simples, chamava ela de minha menina, a menor das minhas filhas, a caçula das minhas filhas, era assim que ele se referia a ela. E ela o chamava de meu filho. Ela, infinitamente assim, mais nova do que ele, chamava ele de meu filho. E ali eles conversaram por um tempo. Ela disse: eu preciso que você vá até a casa do bispo e peça que ele construa uma igreja aqui em cima deste monte para mim. Ele ficou assim meio atordoado, mas tudo bem, se quiser eu vou. Aí foi até a casa do bispo. Mas por que Nossa Senhora apareceu? É bom a gente saber disso antes. No México, em toda a região, existiam ali os astecas. Os astecas, eles adoravam vários deuses, e tinha uma deusa chamada Tumantzi, que era chamada a deusa cobra de pedra, serpente de pedra, alguma coisa assim, que ela exigia sacrifícios de crianças. E os astecas ofereciam sempre sacrifícios, não só de crianças, mas também dos seus inimigos. E os grandes inimigos dos astecas eram justamente os espanhóis que estavam colonizando as suas terras. Eles odiavam e entravam em guerra, pegavam os prisioneiros espanhóis, inclusive muitos religiosos, sacerdotes, freiras, matavam oferecendo aos deuses, e inclusive eles praticavam o canibalismo. Ofereciam as vítimas, pegavam parte da carne das pessoas mortas e comiam. E era uma coisa assim absurda. Era impossível o diálogo entre os astecas e os espanhóis. Eles odiavam os espanhóis assim de uma forma absurda. E os espanhóis também não gostavam muito dos astecas, quase nada. Quando chega a religião católica naquela região, naquele lugar,
ela é extremamente tímida, muita gente foi sacrificada, muita gente morreu, era algo assim quase que clandestino, a religião católica. Nossa Senhora então aparece para este índio, ele vai até a casa do bispo, o bispo dá um chá de cadeira nele, ele passa quase metade do dia lá sentado esperando. Ele não falava espanhol, o índio Juan Diego, ele falava língua asteca. Nossa Senhora falava com ele na língua dele, tanto que para ele conversar com o bispo ele precisava de um tradutor, tinha um tradutor, um frei, que traduzia aquilo que ele falava. E ele disse para o bispo então que ela pediu uma igreja. O bispo não acreditou nada, esse velho é doido. Mas foi gentil com ele, falou: olha, faz o seguinte, vai embora, vá para casa, outro dia você volta com mais tempo, a gente conversa, aí eu faço questão de escutar a sua história. Ele voltou, passou pelo mesmo monte no final do dia, no sábado, e falou para ela: olha, eu fui lá, falei com o bispo, ele não acreditou em mim de jeito nenhum, e vou dar uma sugestão para a senhora. Eu sou um homem muito simples, muito pobre, a senhora tem tanta gente mais importante que serve a senhora, manda outra pessoa mais especial, eu não vou dar conta de fazer esse serviço que a senhora está pedindo. Aí ela diz: eu sei que eu tenho muitas pessoas ao meu serviço, mas eu quero você, Juan Diego, Juanito, eu quero você. E ele, depois de ter conversado com ela, existem inclusive os diálogos entre ele e ela, ele disse: tá bom, amanhã eu vou. No domingo de manhã, ele vai para a missa, participa da missa na casa ali onde o bispo morava, próximo à casa do bispo. Terminada a missa, ele vai para a casa do bispo. E mais uma vez ele fica lá um tempão, domingo, o dia inteiro. Quando consegue falar com o bispo já estava meio assim, sem saber se acreditava, se não acreditava, disse assim: tá bom, já que você está falando que ela assim, porque todas as descrições que ele dava, ele falava dos traços de Maria e da forma como ela falava, e o bispo entendeu isso, mas disse assim: bom, para eu acreditar, você traga para mim um sinal. E ele voltou para o monte no domingo, no outro dia, no dia 10, e disse para ela que ele pediu um sinal. Ela disse: tá bom, então você vai para casa, amanhã cedo você volta e eu vou te dar o sinal para você levar para o bispo. Quando foi no outro dia, o tio dele estava doente, morrendo com varíola. Ele não sabia mais o que fazer. O tio dele queria que ele trouxesse um padre, que ele precisava confessar, receber a unção dos enfermos. Ele então voltava à cidade do México. Decidiu então não passar por cima do Monte Tepeyac, dar a volta para poder não encontrar com ela, porque senão ela ia atrapalhar, ele tinha que resolver isso. Depois ele via as coisas de Nossa Senhora. Quando ele deu a volta pelo monte, na segunda-feira ele não apareceu. Ele voltou na terça-feira, no dia do milagre. Quando ele deu a volta pelo monte, ela apareceu no caminho. Disse: por que você está fugindo de mim? Aí ele explicou toda a situação, e foi aí quando ela disse a frase que a gente precisa guardar no coração. Ela disse: não estou eu aqui que sou sua mãe? Eu cuidarei de todas as coisas, né? Cuidarei inclusive do seu tio doente, pode ficar tranquilo, ele vai ficar são, ele não vai morrer dessa doença. E aí ela disse: agora vai lá em cima no monte onde nós tínhamos combinado de nos encontrar, e vai buscar umas flores lá em cima, que eu preparei para você levar para o bispo. E ele subiu então o Monte Tepeyac. Dezembro é muito frio no México, é um tempo de inverno, né? O México ali já está próximo dos Estados Unidos, várias partes dos Estados Unidos cai neve, enfim, era muito frio, era impossível nascer rosas naquele lugar. O índio vai lá em cima, colhe várias flores e traz a sua tilma, né? O manto que ele usava, cheio de flores. Ela arruma as flores no manto dele e pede para que ele vá até a casa do bispo. E ele vai com todo cuidado. E ela disse: não mostra a ninguém antes de chegar na casa do bispo. Isso aqui é bastante interessante. Ele ficou cuidando, os que ficavam ali próximo da casa do bispo fizeram de tudo para abrir o pano, para ver o que você está trazendo, se não é alguma coisa maléfica para o bispo e tal.
e ele foi até o momento em que encontrou o bispo. Quando encontrou o bispo, conversaram, ele explicou a história tudo de novo, contou nos mínimos detalhes tudo o que aconteceu. Quando ele abriu a sua manta, as flores caíram no chão, e aqui que está o grande milagre. A imagem se desenhou na frente do bispo. Ele viu a imagem se desenhando, ela se compôs na frente do bispo, e aí o bispo caiu de joelhos, e ali ele decide então fazer a igreja. No Monte Itapeá que foi feita uma primeira igreja, depois uma segunda, depois uma terceira, e agora está na quarta construção, aquela igreja que parece uma oca de índio, uma igreja, a basílica grandiosa. Mas a mensagem que Nossa Senhora traz, a primeira fala que ela diz ao índio Juan Diego foi justamente isso: eu sou a mãe do verdadeiro Deus. Os deuses que se adoram aqui neste país são todos falsos, são todos demônios. A aparição da Virgem é justamente isso, ela pisando a cabeça de Satanás, embaixo, a lua debaixo dos seus pés, ela esmaga a cabeça de Satanás. 8 anos depois da aparição, em 1539, mais de 5.000 índios já haviam se convertido à Igreja Católica, pedido o batismo e abandonado as religiões, a religião que eles praticavam. É importante a gente olhar isso, porque se não fosse a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, seria impossível a evangelização das Américas, dos nossos povos latinos. É importante a gente olhar para ela pela bondade, pela misericórdia, pela disponibilidade da Virgem, como nós vimos hoje aqui na leitura escolhida para o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Maria foi visitar Isabel, e quando Maria chegou na frente de Isabel, que ela saudou Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. É a Virgem que traz o Espírito Santo. É a Virgem que traz o Filho, é a Virgem que traz a presença amorosa do Pai, é ela que é o rosto amoroso de Deus. Nessa imagem de Nossa Senhora, aqui é interessante, vocês podem ver que a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, as outras imagens, ela está olhando para cima, para o céu, mas aqui ela olha para baixo, ela olha para nós. O amor, o olhar amoroso de Maria vê todos os seus filhos, todos, independentes se eles são santos ou pecadores, e principalmente os menores, os mais humildes, os mais fracos, são aqueles que ela vê com um amor carinhoso, assim como ela viu a sua prima Isabel e levou a ela, a Isabel, o Espírito Santo. E não só levou o Espírito Santo a Isabel, mas santificou João dentro do ventre de Isabel. A presença, a aparição, os milagres de Nossa Senhora no nosso meio tem fundamentalmente essas duas características: mostrar o olhar amoroso de Deus sobre nós, para que a gente entenda que Deus é amor e Ele nos ama, aquilo que São João falou, e segundo, para nos converter. Ela volta o coração de Deus para nós e volta o nosso coração para Deus. Esse é o papel de Maria. Na verdade, ao longo dos séculos, a voz da Virgem, desde as bodas de Canaã, continua ecoando, e é o mesmo pedido: fazei tudo o que Ele vos disser. E o que é mais importante, a gente não precisa fazer isso sozinho, ela fará conosco.